Olá pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Monique Matsuda e eu sou mestre em Ciências pelo programa de pós-graduação em Agronegócio e Desenvolvimento da Unesp do campus de Tupã. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a elaboração dos slides em uma apresentação de defesa de mestrado acadêmico. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu separei aqui esse slide para ajudar aqui no modo como eu vou apresentar para vocês algumas dicas de elaboração de slides. Eu fiz essa apresentação para esse vídeo conforme a minha elaboração dos meus slides para minha defesa de mestrado acadêmico. Mas é importante que você converse com o seu orientador, também observe se não há algum modelo ou padrão do seu programa de mestrado sobre a elaboração de slides que você deve seguir antes de preparar os seus slides, ok? Então vamos lá. Na primeira página, na primeira slide da sua apresentação, é interessante você destacar o seu título, colocar o seu nome, o nome do seu orientador e dos seus co-orientadores e também o nome dos seus professores convidados. E sempre lembrar de agradecer aos seus orientadores pelo apoio durante a realização da sua pesquisa e também agradecer aos seus professores convidados por estarem participando da sua banca, por terem aceitado o convite e também por terem feito correções e sugestões para o seu trabalho acadêmico, certo? É sempre interessante também você destacar as informações. Então, por exemplo, escrever poucas informações nos seus slides e sempre deixar as informações mais importantes com letras maiores, em cores mais fortes, que dão destaque àquilo que você está querendo anunciar. No caso aqui, por exemplo, o mais importante é que os seus ouvintes, os seus professores e as pessoas que estarão assistindo a sua apresentação saibam qual é o título do seu trabalho e do que se trata essa apresentação. Então, por exemplo, aqui eu escrevi que é uma defesa pública de dissertação de mestrado acadêmico. No próximo slide, você pode apresentar uma síntese da estrutura da sua dissertação, demonstrando para os seus ouvintes quais são os seus capítulos, qual foi a estrutura do seu trabalho acadêmico. Então, você pode apresentar que você escreveu a sua introdução, depois o capítulo 1, o que você apresentou no capítulo 1, a fundamentação teórica, no capítulo 2, a metodologia, o capítulo 3, seus resultados, discussões e, por fim, as considerações finais. Essa estrutura será conforme o seu desenvolvimento e você pode apresentar isso no formato de uma tabela, no formato de um esquema ou num formato de lista, como eu deixei aqui nessa apresentação. A seguir, é muito interessante que você exponha para os seus ouvintes qual foi o problema de pesquisa que deu origem ao seu estudo, porque assim as pessoas ficarão mais contextualizadas com o seu tema de pesquisa. Mesmo que os seus professores já tenham lido a sua dissertação, lido o seu problema de pesquisa, a apresentação do problema de pesquisa, a articulação e explicação do seu tema de pesquisa é muito importante para que os seus ouvintes realmente entendam qual foi o trabalho que você pesquisou e realizou durante a sua dissertação de mestrado. E além disso, existem outros ouvintes que estarão ali para apreciar o seu trabalho, prestigiar a sua apresentação, que também entenderão melhor sobre o que você vai falar na sua apresentação. Então é interessante que você apresente em um parágrafo qual foi a sua problematização, o seu problema de pesquisa. Após a apresentação do seu problema de pesquisa, você já pode começar a falar sobre os seus objetivos, apresentar o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos. Aqui é muito interessante que o objetivo geral e o objetivo específico sejam apresentados no mesmo slide, porque ajuda o leitor dos seus slides e os seus ouvintes a fazerem uma conexão mais lógica e fluida daquilo que você está apresentando e daquilo que você analisou, verificou ou identificou durante a realização do seu estudo. Outra vez, eu indico que vocês deixem essas letras sempre num formato que facilite a visão, a leitura dos seus ouvintes, dos seus leitores dos slides que estarão assistindo a sua apresentação. Principalmente agora que as apresentações estão sendo feitas de modo online, por meio do ensino remoto, e às vezes no momento que nós estamos apresentando por meio
de uma videoconferência, as letras dos slides já ficam um pouco menores. E também, se você estiver fazendo uma apresentação presencial e estiver projetando a sua apresentação, é interessante que quem está sentado assistindo também consiga ver um pouco mais de longe quais foram os seus objetivos de uma maneira bem nítida. No meu estudo, por exemplo, eu utilizei a minha fundamentação teórica para o desenvolvimento das questões do meu questionário de coleta de dados. Então, eu fiz uma revisão bibliográfica sistemática para investigar a fundo quais eram os artigos que estudaram o meu tema de pesquisa. Então, eu dei um pouco mais de destaque à minha fundamentação teórica, porque ela estava totalmente relacionada ao meu capítulo do estudo de caso, dos meus resultados e discussões. Se você está usando a sua fundamentação teórica como uma base teórica ou conceitual, você pode apresentar apenas os conceitos ou a teoria-chave que você está utilizando no seu estudo e deixar para falar um pouquinho menos nesse slide. Então, depende do modo como você está utilizando a teoria na sua pesquisa acadêmica. Ao falar da sua metodologia de pesquisa, é interessante que você faça uma descrição do passo a passo da realização do seu estudo. Os meus professores deram uma dica quando nós estávamos fazendo uma disciplina sobre seminários, montando o nosso projeto, de apresentarmos uma tabela com o desencadeamento da metodologia empregada no estudo. Então, uma síntese apresentando o seu objetivo geral, os seus objetivos específicos, os métodos de pesquisa para a coleta de dados e o atendimento desses objetivos específicos e as fontes de evidência que você utilizará na sua análise. É interessante você deixar para falar tudo o que você fez, exatamente tudo o que você fez na sua coleta de dados. A metodologia é isso, você descrever o passo a passo de como você realizou a sua pesquisa acadêmica. E essa tabela, essa síntese, ajuda bastante nós explicarmos para os nossos ouvintes o que nós fizemos durante a execução da nossa pesquisa, de uma maneira que faça uma conexão entre o objetivo geral, os objetivos específicos e os métodos de pesquisa que nós empregamos na nossa pesquisa. O capítulo de resultados e discussões, o slide de resultados e discussões, é um slide muito importante. Aliás, são slides muito importantes. Por quê? Porque os seus resultados são os seus achados, são as suas constatações, tudo aquilo que você encontrou após a realização da sua pesquisa. Então, eu indico que você separe um tempo bacana da sua apresentação, um tempo considerável, para falar sobre os seus resultados. E cada slide dos seus resultados não deve estar cheio de texto, cheio de informações, tabelas, imagens. Eu sugiro que você deixe pontos-chave, tópicos-chave que você pode discutir sobre os seus resultados e discussões. Se você tem ali resultados que são tópicos muito importantes, então que você dê destaque com cores em vermelho, por exemplo, ou que você grife de amarelo, coisas que são importantes. Se você vai apresentar alguma imagem, se no decorrer do seu estudo, por exemplo, você fez mapas, eu tenho uma colega que está finalizando a dissertação dela agora, e ela desenvolveu alguns mapas geográficos para a pesquisa dela como resultado, então eu recomendo que você deixe essas figuras em um slide só e aproveite para fazer uma articulação explicando o que aquilo representa no seu trabalho, como foi desenvolvido. Essa é a parte em que você vai realmente mostrar para os seus orientadores e para os seus avaliadores da banca o que você achou de interessante, o que foi relevante na sua pesquisa. Então, após toda a apresentação dos seus resultados, após a apresentação da sua metodologia, dos seus objetivos, você deve apresentar as suas considerações finais de um modo que você recapitule qual foi o seu objetivo geral. No meu último slide, eu recapitulei qual tinha sido o meu objetivo geral, para que o seu ouvinte, o seu leitor, ele relembre sobre o que você está falando, porque normalmente você tem 30 minutos para falar e às vezes corrido
sido um tempo de apresentação, o leitor pode ter se distraído um pouco, ficado um pouco perdido durante as informações, ou se ele não tinha entendido bem o que você tinha explicado até aqui, agora ele pode relembrar sobre o que você está falando, e você ali, após recapitular os seus objetivos, o seu objetivo geral, você apresenta, então, quais foram as suas considerações sobre a sua pesquisa. Então, com base em tudo que você fez, quais são as considerações? O seu estudo foi relevante para quê? Quais foram, então, as contribuições do seu estudo? Quais foram sugestões de pesquisas futuras que você pode deixar? Aqui também, no caso de da sua pesquisa, você pode falar sobre as limitações que o seu estudo enfrentou, o porquê dessas limitações, entre outros aspectos das considerações finais que é interessante você destacar aqui. É muito importante também que você deixe um slide para colocar as suas referências, não as referências de toda a dissertação, é claro, mas se você fez citações no decorrer da sua apresentação, se você apresentou conceitos de livros, artigos científicos, é interessante que esses artigos, a referência deles seja apresentada também ao final da sua apresentação, da sua defesa de mestrado acadêmico. E você pode, após isso, deixar um slide para um agradecimento final a todos aqueles que ficaram te assistindo até o final da sua apresentação, que estão ali para prestigiar o seu trabalho acadêmico, bem como os seus professores e os professores da banca. E para finalizar esse vídeo, pessoal, eu gostaria de relembrar algumas dicas. Então, que você escolha uma cor de fundo que não atrapalhe a leitura das suas informações. Então, que a fonte seja em um tamanho que fique de fácil leitura para aqueles que estão assistindo, tanto por meio de uma videoconferência ou por meio de uma projeção presencial, de uma apresentação presencial. Que você faça uma organização de textos, figuras e tabelas de um modo que os seus slides não fiquem carregados de informações. É sempre interessante você apresentar figuras que estejam isoladas, sem textos, só se for extremamente necessário que tenha um texto ali acompanhando a explicação daquela figura, do mesmo modo para tabelas e quadros. Que você apresente uma vez e grave a sua apresentação para que você se assista apresentando. Hoje em dia nós temos ferramentas em que é possível nós fazermos a apresentação e apresentarmos para assistirmos sozinhos. Assim você pode ver aonde você está errando, o que você deveria ter falado mais ou falado menos. É bem interessante isso também, e também que você apresente para um amigo que possa te assistir atentamente, te indicar o que você precisa mudar, onde você precisa corrigir. Isso é sempre interessante e muito bom. Ok? Pessoal, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado na sua apresentação, na sua elaboração da sua apresentação. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar esse conteúdo com outros estudantes, outras pessoas que gostariam de aprender um pouquinho mais sobre metodologia e sobre pesquisa científica. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau!